students, olá alunos. My name is Camila, meu nome é Camila. Today we are going to study about reading strategies, ok? Hoje nós vamos aprender na aula de hoje sobre estratégias de leitura, ok? Acompanhem comigo aí nos slides. Nós temos a primeira estratégia de leitura, né? Que é algo assim que pode lhe ajudar nas leituras de texto em inglês. A primeira, nós temos os cognatos, né? Cognatos são palavras iguais ou muito parecidas com o português. Nós temos ali alguns exemplos, né? Telephone, chocolate, banana, activity, que são palavras aí, né, que elas vão te ajudar positivamente numa leitura de um texto em inglês. Porém, nós temos que ter uma atençãozinha para os false friends, que são os falsos cognatos. Existem os cognatos, né, simples, que são parecidos e que são exatamente o que você está lendo, né, a tradução deles é idêntica à língua portuguesa, e os false friends também são chamados de falsos amigos ou falsos cognatos. São aquelas palavras que você acha que são, que tem aquele significado, porém ela não é o que você, né, está pensando. Nós temos, por exemplo, ali parents, que significa pais, até porque a palavra parents ela é muito parecida com a palavra parentes, né? Então vocês, no caso, as pessoas que leem textos têm a tendência a achar que a palavra parents é parente, porém a tradução dela é pais, né? No caso, as pessoas aí mais próximas. Nós temos push, que significa empurrar, né? Apesar da palavra push ser muito parecida com a palavra puxar, né? Ela significa exatamente o contrário, ok? É empurrar. E prejudice, né? Que significa preconceito. A palavra prejudice, né? Dá muito a ideia de prejudicar alguma coisa do tipo, porém, né? A tradução dela é preconceito. Lembrando também que existe uma infinidade de palavras, né? E fica até a dica para vocês, né? Como uma tarefinha aí já de casa um pouco adiantada, para vocês pesquisarem as palavras, né? Cognatas e no caso, os falsos cognatos, né? Para que vocês possam ver essas diferenças, né? Na hora aí de ler um texto em inglês, ok? Essa foi a primeira estratégia de leitura. Nós temos ali a segunda, que é a prediction, né? No caso, uma previsão aí. Você vai utilizar ela para prever, deduzir o conteúdo de um texto através do título ou de outros exemplos tipográficos, como ilustrações, por exemplo. Nós temos aí uma imagem, né? E ali em cima um título, Soccer in Brazil. Nós temos ali, né, palavras conhecidas, no caso Brasil, né, apesar de ser escrito com Z, mas você já, né, tem uma ideia aí do que se trata, né, na questão do Brasil. E soccer, pode até não conhecer a palavra soccer, porém nós temos uma imagem ali que já dá uma ajuda, né, na hora de ler algum texto, dependendo do que estiver escrito, e aí você já pode fazer uma associação, né, soccer in Brazil, no caso futebol no Brasil, ok? Exatamente por conta da imagem, né, no caso ali é a ilustração, né, os jogadores, o campo de futebol, torcedores, né, a bola no campo, ok? Você pode, né, fazer essas associações somente observando aí essas imagens, ok? Essa aí é a prediction, né, a previsão. A próxima estratégia de leitura, nós temos repeated words. Se alguma palavra no texto é repetida algumas vezes, fique atento, pois ela provavelmente será muito importante. Então, né, dependendo aí do texto que você estiver lendo, se você vê que uma palavra está sendo repetida várias e várias vezes, você, né, já fica atento aí que provavelmente essa palavra vai ser muito importante, né, para sua compreensão nesse texto em inglês, ok? A próxima estratégia de leitura é o skimming, né?
Como é que funciona esse skimming? Você, né, vai olhar o texto brevemente para detectar esse assunto em geral, sem muita preocupação quanto aos detalhes, né? E vai encontrar palavras conhecidas e vai formando na mente uma ideia do que está tratando, ok? Nessa estratégia de leitura, vocês vão ver que não é preciso se atentar, né, do início ao fim do texto de uma forma, né, muito atenciosa, ok? Você vai somente fazer aquela leitura básica, né, digamos assim, por cima do texto, né, para somente captar algumas palavras aí que podem ajudar vocês na compreensão, ok? O scanning já é uma técnica um pouco mais detalhada, né? Você vai usar essa técnica para fazer uma leitura mais detalhada em busca de informações e ideias objetivas, nas quais você está interessado. Você usa nessa fase da leitura todos os conhecimentos vistos anteriormente, né? Além dos cognatos, né, que você vai utilizar, você vai também utilizar o skimming, né? O skimming e, né, vai utilizar todas as estratégias que nós já falamos, né, anteriormente nessa fase aí do scanning, né? Como estava escrito ali no slide, essa leitura já é mais detalhada, você, né, vai prestar mais atenção aí enquanto estiver lendo o texto, ok? Exercising, nós vamos fazer os nossos exercícios, né, sobre as estratégias de leitura e ver o que vocês, né, absorveram aí, puderam compreender na aula de hoje. Nós temos ali a questão número 1. O que é skimming? O que é a estratégia de leitura skimming? Nós temos também a número 2. O que é o scanning? Na número 3, qual das estratégias de leitura é preciso ter cuidado ao se ler um texto? Na número 4, nós temos quais elementos devemos observar para compreender melhor a leitura de um texto em inglês? Reflita um pouquinho sobre o que nós acabamos de aprender, tá? E agora nós iremos, né, para as respostas. O que é skimming? Skimming é uma estratégia de leitura rápida, não precisando ficar atento aos detalhes do texto, ok? É aquela leitura assim, né, que você vai dar uma olhadinha ali nas palavras, algo bem rápido, ok? Na número 2, o que é scanning? É uma leitura detalhada que exige mais atenção do leitor. Scanning é um pouquinho mais diferente do skimming, né? Porque aí você já vai ter que prestar mais atenção nas palavras, do início ao fim do texto, ok? Na número 3, nós temos qual das estratégias de leitura é preciso ter cuidado ao se ler um texto. Nós temos ali a resposta que são os falsos cognatos, né? Pois eles não são o que parecem e possuem significados diferentes daqueles que nós entendemos, né? É muito fácil as pessoas lerem as palavras, muitas delas são falsos cognatos e elas acabarem confundindo, achando que são exatamente o que elas pensam, né? Por isso que vocês devem fazer aí, né? Por isso que vocês devem fazer as pesquisas, né, de listas de palavras cognatas, né, e não cognatas, para que vocês possam ver essa diferençazinha, né, básica entre elas. Número 4, nós temos quais elementos devemos observar para compreender melhor a leitura de um texto em inglês. Nós temos os elementos visuais, como imagens, gráficos, tabelas, além das palavras repetidas, né, que podem simbolizar ou significar aí que tem algo muito importante sendo retratado no texto, ok? Essa questão de observar esses elementos visuais é muito importante para que vocês, né, possam ter sucesso aí nas leituras em texto de língua inglesa. Muitos deles não são tão fáceis de compreender, mas se, né, tiverem aí algumas imagens, tabelas que vocês possam observar, ele vai facilitar muito a questão da sua estratégia de leitura, ok?
Nós temos o próximo exercício, né? Exercising. Vamos ler o texto a seguir e, aplicando as estratégias que vimos na aula de hoje, responda as perguntas. Nós temos ali uma imagem ao lado, ok? Né? Uma couch potato. E no texto nós temos o seguinte: a couch potato is a slang, né? Used to describe a lazy person. Nós temos ali algumas palavrinhas, né, que nós podemos utilizar já para fazer essa compreensão do texto, né? Pode ser que durante o texto inteiro você não compreenda exatamente todas as palavras, mas você vai utilizar as estratégias de leitura, utilizar algumas palavrinhas que você conhece para poder, né, fazer essa compreensão. Nós temos ali potato, né, que significa batata, slang, gíria, né, describe, descrever, né, person, pessoa, lazy, significa uma pessoa, né, preguiçosa, algo do tipo. It usually refers specifically to someone who watches TV all day long, does not exercise or have any interesting hobbies, ok? Nós temos ali refers, né, se refere, ali está falando também watches TV, a palavra TV, né, muito conhecida, né, abreviação da palavra television. Nós temos day, que significa dia, exercise, né, exercícios, ou então hobbies também. Nós temos hobbies ali, né, que, enfim, todo mundo conhece essa palavra, então fica aí fácil de compreender, né, o texto. It was first used by a 1970s comics artist who drew lazy, sedentary characters he called couch potatoes. Nós temos ali, né, foi usado nos anos 70, né, por um artista, né, que desenhou aí pessoas sedentárias, né, e quis, no caso, chamar essas pessoas de couch potatoes, ok? Nós temos agora ali 3 perguntinhas básicas, né, que nós iremos responder. Sobre o que fala o texto? Na segunda, o que significa couch potato? E na terceira, couch potato gostam de exercícios físicos? Sim ou não? Dando uma olhada aí, né, no texto que nós acabamos de ler, essas 3 últimas perguntinhas, como que elas seriam respondidas? Nós temos ali sobre o que fala o texto. O texto fala sobre couch potato, né? Inclusive até a palavra ali, né, a gíria que está ali ao lado com a imagem, ok? Na segunda pergunta, o que significa couch potato? Alguém que assiste TV o dia inteiro, né? Aquela pessoa assim que é mais, né? Inclusive está até ali na imagem uma pessoa, né, mais tranquila, então, enfim. Couch potatoes gostam de exercícios físicos? Não, geralmente elas são pessoas sedentárias, né? Como ali no texto diz, pessoas que não gostam de fazer exercícios, né? Que são mais preguiçosas, enfim. E para finalizar nós temos uma frase: John likes to cook and go out with his friends. O que a frase acima significa? Nós temos John gosta de cozinhar e ficar em casa, John gosta de cozinhar e sair com os amigos, ou John não gosta de cozinhar. Nós temos ali a última palavra friends, né? Deve ser uma palavra que vocês conhecem, que significa amigos. Portanto, né? Enfim, você já pode, né, ter uma ideia aí de qual das frases ela significa, ok? A resposta ali é a letra B, ok? John gosta de cozinhar e sair com os amigos. É a única frase possível, né, para a gente traduzir essa frase, né? Você pode utilizar aí as palavras que você já conhece, né, cognatas também, para poder responder essa atividade. Gente, por hoje a nossa aula foi finalizada, ok? Para mais informações, acessem a plataforma Eduque. Bye bye, see you next class. Tchau, tchau, até a próxima aula.